Muito bem, então a gente começa esse terceiro módulo da farmacologia com farmacologia do sistema endócrino e nós vamos hoje abordar farmacologia do eixo hipotálamo-hipófise. Lembrando que essa aula ela está sendo preparada exclusivamente para vocês, ela vai ser colocada lá no Aprender, e aí eu peço que vocês não repassem ou coloquem, né, postem em outras plataformas. Bom, eixo hipotálamo-hipófise, né? O eixo hipotálamo-hipófise, como a gente viu na fisiologia, ele é o cérebro do sistema endócrino. Não existe nenhuma função no nosso organismo que não envolva esse eixo hipotálamo-hipófise. O hipotálamo controla todas as outras funções no organismo, direta ou indiretamente. Há uma integração perfeita entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, e quem faz essa integração é o hipotálamo. O hipotálamo ele atua diretamente na adenohipófise, que é uma estrutura endócrina, produtora de vários hormônios, controlando a sua produção e liberação por meio de fatores hipotalâmicos, liberadores ou inibidores da liberação desses hormônios adenohipofisários. E o hipotálamo também controla a liberação de neurohormônios que são produzidos por núcleos hipotalâmicos, mas que são armazenados na neurohipófise. Então, essa figurinha traz a localização desse eixo hipotálamo-hipófise. Aqui a gente tem em verde, né, a região hipotalâmica, e aqui o pedúnculo hipofisário. Aqui um pouco mais de detalhes, mostrando vários núcleos hipotalâmicos, né? Sendo que dois deles são núcleos considerados mais importantes para a função hipofisária, que são os núcleos supraóptico e paraventricular, que são também os núcleos produtores dos neurohormônios que são armazenados na neurohipófise. E o hipotálamo, ele controla a função hipofisária de duas maneiras distintas, a depender de que porção hipofisária a gente está falando. Então, se é a adenihipófise ou a hipófise anterior, porque é aquela que fica voltada, né, para a face anterior do organismo, esse controle se dá a partir de fatores hipotalâmicos que são liberados na corrente sanguínea, naquele sistema que é conhecido como sistema porta-hipotálamo-hipófise. É uma vascularização especializada que transporta fatores hipotalâmicos diretamente e exclusivamente para a adenihipófise. Isso não entra na corrente sanguínea sistêmica. Então, esses fatores chegam na adenihipófise e vão agir nas células adenohipofisárias, controlando a regulação e regulando a produção e a liberação dos hormônios adenohipofisários. Já na neurohipófise, que é um local de armazenamento, dos neuropeptídeos hipotalâmicos, o controle se dá, é um controle neural. Os corpos celulares produtores desses neurohormônios estão incluídos nesses núcleos, e os seus axônios caminham pelo pedúnculo e suas terminações nervosas se abrem na neurohipófise. E aí os neurohormônios são liberados na forma de vesículas, e quando esses núcleos são estimulados, esse potencial de ação caminha de maneira axonal, liberando nas terminações essas vesículas e estimulando igualmente que essas vesículas se abram, liberando para os vasos sanguíneos que irrigam a neurohipófise os neurohormônios que passam a entrar na circulação sistêmica. Bom, aqui é uma lista dos produtos do hipotálamo, só para a gente rever, né, que tem fatores inibidores e liberadores de fatores adenohipofisários, né?
Eu vou passar mais rápido por essa lista, já que a gente está nessa revisão. O mais importante é a gente olhar depois, quando a gente estiver falando de cada estrutura, cada hormônio adenipofisário e cada glândula no organismo. Então, aqui, novamente, né, a distribuição, né, dos dois lobos no pedúnculo hipofisário, a adeno e a neurohipófise, ou também chamados de lobo anterior e lobo posterior. Mais uma figura mostrando aqui tanto o sistema porta hipotálamo adeno-hipofisário quanto a inervação da neurohipófise, mas já também incluindo nessa figura os principais hormônios, né? Então, na adenihipófise, nós vamos ter a produção dos hormônios gonadotróficos, que são FSH e LH, o hormônio tireotrófico, que é o TSH, o hormônio adrenocorticotrófico, que é o ACTH, o hormônio do crescimento, que é o GH, e a prolactina. Esses são os principais hormônios adenipofisários. Já a neurohipófise vai armazenar os neuropeptídeos ocitocina e vasopressina, também conhecido como hormônio antidiurético ou ADH. Mais uma figurinha mostrando, né, aqui, e aqui já mencionando, né, os alvos desses hormônios neurohipofisários ou adenohipofisários para a gente relembrar, tá? Bom, nós vamos falar do hormônio antidiurético mais lá na frente, já que o mecanismo de ação dele tem a ver com a formação de urina, e nós já vimos na fisiologia que a formação de urina é um mecanismo de controle da volemia e da pressão arterial. Então, nós vamos tratar dos fármacos que envolvem o controle da produção de urina e que envolvem hormônio antidiurético quando a gente vai falando da hipertensão. E a ocitocina é um hormônio que vai controlar as contrações musculares nas glândulas mamárias e uterinas, além de ter aquelas funções também ligadas a outros centros cerebrais relacionados ao bem-estar, relacionados à afetividade e à conexão, né, intersocial. Então, a ocitocina atua no tecido muscular liso do útero nas glândulas mamárias e tem ação central também em várias outras regiões do organismo relacionados ao bem-estar, à afetividade e à manutenção da relação social. E o hormônio antidiurético promove a retenção de água nos túbulos renais e ele vai estar relacionado ao controle da pressão arterial, a gente vai ver isso mais tarde. Bom, lembrando então da ocitocina, nesse mecanismo de controle da contração da musculatura lisa, a ocitocina é um dos hormônios cuja liberação e produção e liberação é controlado por um mecanismo de retroalimentação positiva, ou seja, um feedback positivo, de maneira que os estímulos nas glândulas mamárias ou no miométrio vão, por aferências sensoriais, estimular a liberação pela neurohipófise da ocitocina, que, por sua vez, vai agir na musculatura lisa uterina e na musculatura lisa das glândulas mamárias, causando a ejeção de leite ou também o trabalho de parto. Essa figura, ela relembra, né, como se dá o desenvolvimento das glândulas mamárias, que é o processo de lactogênese. As glândulas mamárias rudimentares estão apresentadas aqui em cima, e quando a menina, né, entra na fase pré-pubertária, ela, por conta do aumento dos hormônios sexuais, começa a desencadear características sexuais secundárias, entre eles o desenvolvimento de dutos lactíferos
e alvéolos lactíferos, mas são imaturos. Esses hormônios sexuais são progesterona e estrógeno. E aí, durante a gestação, na mulher, os níveis de progesterona e de estradiol sobem, contribuindo para um desenvolvimento ainda maior da glândula mamária, mas é um aumento na produção, né, e nos níveis de prolactina que começa a tornar esses alvéolos lactíferos com a morfologia de uma glândula mamária ativa. No entanto, só após o parto, que com a diminuição nos níveis de progesterona, principalmente, que a prolactina encontra receptores nas glândulas mamárias, induzindo a produção de leite. E aí a ocitocina vai contribuir a partir do estímulo na glândula mamária para que esse leite possa ser ejetado. E aqui uma figurinha também relembrando a vocês, né, dos locais de atuação desses dois hormônios, ocitocina nas células mioepiteliais, contraindo o ácido lactífero, fazendo com que, então, o leite que está no interior do ácido possa ser ejetado, e a prolactina que vai agir nas células epiteliais acinares, fazendo com que ela produza leite que é liberado na forma de grânulos para essa luz acinar. Bom, e como eu mencionei, né, um dos principais mecanismos inibitórios da ação da prolactina na glândula mamária para a produção de leite é a progesterona. Então, progesterona é um inibidor da lactação durante a gravidez. Então, durante a gravidez, a gestação já tem prolactina, ela contribui para o amadurecimento da glândula mamária, mas a produção de leite está inibida por conta dos níveis elevados de progesterona. Muito bem, então, prolactina é um dos hormônios adeno-hipofisários. Aqui são outros, já mencionados, o hormônio estimulador da tireoide, o estimulador da córtex da adrenal, os gonadotróficos, que vão agir nas glândulas sexuais, e o hormônio do crescimento. Bom, prolactina eu já comecei a mencionar, e nós vamos falar hoje também sobre o hormônio do crescimento, e vamos entrar para a farmacologia, né, relacionada a esses dois hormônios. Então, prolactina a gente acabou de ver, né? Ele tem também uma retroalimentação positiva durante a lactação. Então, enquanto a mulher estiver amamentando, enquanto ela estiver com seus mamilos estimulados por sucção, não só a ocitocina, mas também a prolactina vão ser estimulados a serem liberados, né, respectivamente pela neuro ou pela adenihipófise, para garantir não só a síntese do leite, mas a ejeção de leite. Bom, e aqui a gente tem alguns mecanismos de controle, né, da prolactina, que vão ser mecanismos de controle, né, de uma possível disfunção na liberação ou no mecanismo de ação da prolactina. Então, a gente tem fatores hipotalâmicos que são estimuladores da síntese e liberação da prolactina, então eles vão estimular, né, e eles estão sob efeito, né, o hipotálamo ele recebe interferência de regiões centrais no organismo, né, e também da própria sucção, né, estimulando a liberação de prolactina, sendo que as principais vias inibitórias da liberação de prolactina vão ser, na própria glândula mamária, a gente já viu a progesterona, mas no hipotálamo, agindo na adenihipófise, o principal mecanismo inibitório é mediado pela dopamina. A dopamina inibe
a liberação de prolactina pela adenohipófise, e com isso vai inibir a produção de leite. São vários os fármacos, né, que vão agir sobre essa via, né? Então, os neurolépticos, os opiáceos, a alfa-metildopa e a reserpina. Eu acho que alguns desses vocês já devem ter visto com Márcia. A gente vai voltar a ver alguns desses ao longo do terceiro módulo também, tá? Bom, quais são os tipos de disfunção na liberação, né, ou produção de prolactina? Uma das disfunção caracterizada é a hiperprolactinemia, ou seja, como o nome sugere, é uma secreção excessiva de prolactina. Ela vai resultar em mulheres em uma galactorreia, ou seja, uma produção excessiva de leite, mas ela também vai causar alguns distúrbios nos ciclos reprodutivos, né, sexuais e também ovulatórios, podendo resultar em amenorreia e até infertilidade. E nos homens pode produzir infertilidade, e perda da libido. Homens têm na adenohipófise células capazes de produzir prolactina, né? Falta a eles o estímulo para liberação, né, dessa prolactina para que a glândula mamária venha a ser desenvolvida. Há uma intensa inibição também pelos hormônios sexuais masculinos, né, que inibem o desenvolvimento de uma característica sexual secundária feminina, tá? Mas há distúrbios sexuais na função de hormônios sexuais masculinos que podem levar a um desenvolvimento de glândulas mamárias, que é a ginecomastia, tá? Causas da hiperprolactemia, né? Então, existem várias causas, né? Então, existem causas que são normais fisiológicas, como a própria gestação, né? E a amamentação, e estresse, sono e exercício, como estava naquela figura lá atrás, também são causas fisiológicas normais da produção de prolactina. Há causas neurogênicas, como, por exemplo, lesões na parede torácica, lesões na medula, né? Ou estimulação mamária. Há causas que também são hipofisárias, como, por exemplo, tumores na adenohipófise, levando ao que a gente conhece como prolactinoma, que é um aumento naquelas células produtoras de prolactina, e aí aumentando, né, os níveis de prolactina circulantes. E várias outras, né? Por exemplo, a enfermidade de Cushing é uma também causa de hiperprolactemia. Há causas hipotalâmicas, né? Que vão levar a um estímulo para a liberação de prolactina, de produção e liberação de prolactina pela adenohipófise. Algumas enfermidades sistêmicas, como insuficiência renal, doença de Addison, hipotiroidismo. Doenças que estão relacionadas a síndromes ovarianas, epilepsia. Alguns fármacos podem induzir hiperprolactemia, como eu mostrei na figura anterior, né? Modulando a inibição da liberação de prolactina, e algumas outras causas sem conhecimento, né? Idiopáticas ou macroprolactinemia. Bom, como é que isso é tratado? Né? Então, o principal fármaco utilizado nessa situação de aumento na secreção e produção e secreção de prolactina, é a bromocriptina. O que é a bromocriptina? É um agonista dopaminérgico. Ele vai funcionar como a dopamina no seu mecanismo fisiológico, inibindo a adenohipófise a produzir e secretar a prolactina, suprimindo, então, a sua liberação. A administração da bromocriptina se dá via oral, aqui está uma apresentação dela. Ela também pode ser administrada na forma vaginal, mas os principais vias de administração são orais, e alguns outros que também podem ser utilizados, né, em substituição à bromocriptina.
tá? Aqui tem mais uma apresentação, que é o Parlodel, na forma de comprimidos. Bom, prolactina. Então, prolactina, principal distúrbio é conhecido, estudado, né, e que tem intervenção farmacológica, é quando os níveis de prolactina aumentam. E como é que se dá a intervenção farmacológica? Mimetizando a ação da dopamina com a bromocriptina. Resumão, prolactina. Próximo hormônio que a gente vai ver é o hormônio do crescimento. Então, lembrando, né, que o hormônio de crescimento ele é produzido na adenopófise a partir de um estímulo hipotalâmico pelo GHRH, que é o hormônio liberador do hormônio do crescimento pela adenopófise. O hipotálamo também produz um hormônio que é inibidor da liberação de GHRH, tá? Do GH, que é a somatostatina. Então, o hipotálamo produz os dois hormônios controladores da liberação de GH, o estimulador, que é o GHRH, e o inibidor, que é a somatostatina. Bom, como é que o GH age? Lembrando, né, relembrando a fisiologia, o hormônio do crescimento, ele tem, como o nome sugere, né, ele é um hormônio que vai aumentar a taxa metabólica, vai produzir renovação celular, ele é fundamental para o crescimento linear durante a fase pré-pubertária até início da fase adulta, e a renovação do tecido ósseo ao longo de toda a nossa vida, ósseo e muscular, né? Ao longo de toda a nossa vida. Essa ação do GH, ela pode ser direta ou indireta. Então, em vários tecidos, o GH tem uma ação direta, principalmente em tecidos ósseos, na tireoide, o GH tem uma ação direta, mas há também uma ação indireta que é mediada por um fator conhecido como fator de crescimento insulina simile, né, ou insulina-like, né, que é o IGF-1, ou conhecido como somatomedina, tá? Esse é um fator produzido pelo tecido hepático, pelo fígado, na presença de GH. Então, GH age no fígado, estimula a liberação desse fator de crescimento insulina simile, que, como o nome sugere, vai ter uma função parecida com a insulina, né? Que é o quê? Prover, né, os tecidos de substrato energético para quê? Para crescimento, né? O hormônio de crescimento vai induzir crescimento, renovação celular, divisão celular, né? E aumento na taxa metabólica. E aqui a gente tem alguns fatores que controlam a liberação dos fatores hipotalâmicos, como atividade física, sono, frio, estresse, estado alimentar, são fatores que vão regular a liberação de GHRH e também de somatostatina, regulando, então, a liberação do hormônio de crescimento. E essa figurinha eu mostro na fisiologia para vocês, é um resumão dos mecanismos diretos e indiretos do hormônio de crescimento. Muito bem, quais são as disfunções conhecidas por hormônio do hormônio do crescimento? Existem várias. Para cima ou para baixo, ou seja, aumento nos níveis de GH e diminuição nos níveis de GH. E dependendo em qual momento da vida do indivíduo isso acontece, isso vai produzir efeitos diferentes, né? Principalmente pela função do hormônio de crescimento naquele crescimento linear, aquele estirão na pré-puberdade ou puberdade, né? Então, se acontecer uma disfunção na infância, os danos são maiores do que se acontecer após esse estirão, tá? Muito bem. Então, nós vamos falar de alguns deles, né? Algumas dessas disfunções, né? Começando com o nanismo. Nanismo, como o nome sugere, é uma diminuição no crescimento do indivíduo, né? Existem vários tipos de nanismo. O nanismo hipofisário, que é aquele que a hipófise tem uma deficiência na produção do hormônio de crescimento desde sempre, desde o nascimento. Então, ele vai causar o que a gente chama de um
um crescimento proporcional, ou seja, é um nanismo proporcional. O indivíduo, ele tem todos os membros, órgãos proporcionais entre si, mas ele tem uma estatura, né, um tamanho menor. Então, é uma baixa estatura, mas as proporções normais do corpo são mantidas. E é uma deficiência do GH ou do IGF, né? Então, isso pode também acontecer, ser uma disfunção hepática de nascimento, que vai levar a não desencadeamento das funções indiretas mediadas pelo hormônio do crescimento. Há também a acondroplasia, que é desproporcional, a hipocondroplasia, o nanismo diastrófico, estão todos desproporcionais, tá? Ou seja, eles vão acontecer numa faixa etária que o indivíduo ele já cresceu, mas naqueles tecidos que o crescimento ele continua, principalmente nas regiões moles do corpo, nas regiões de cartilagem, esse crescimento vai estar diminuído, né? Como é que trata o nanismo hipofisário? Bom, como via de regra, né, para todas as disfunções hormonais, onde há deficiência do hormônio, um tratamento é a administração do próprio hormônio, seja ele nativo, seja ele sintético ou modificado, tá? Existem várias versões dependendo do hormônio que a gente vai estudando, mas via de regra, uma deficiência de GH pode ser tratada com a administração de GH, tá? Bom, o GH é uma proteína, né? Então, hormônio de natureza proteica, é uma administração subcutânea, e como é uma proteína, né, a apresentação, né, do hormônio de crescimento, ela é feita em ampolas, que devem ser armazenadas a frio, para evitar, né, a degradação térmica. Se é uma deficiência de GH, é a somatotrofina, se é de IGF, é a mecacernina, tá? De 6 a 7 vezes por semana, ou seja, quase todos os dias, né? Nas crianças, até a puberdade. Então, chegou aquele crescimento linear, o indivíduo já teve aquele crescimento linear, né? Já não é necessário mais estar fazendo a administração do hormônio do crescimento regular, tá? Essa função de renovação celular, ela vai sendo substituída por hormônios da tireoide, eventualmente, né, o indivíduo pode fazer uso, né, do hormônio de crescimento, mas ele não precisa ser mais diário. Ok, para o outro extremo, né, nas disfunções do hormônio de crescimento, a gente tem quando ele está muito aumentado, né, ele está sendo produzido e secretado em excesso. Então, a gente tem entre essas disfunções o gigantismo. O gigantismo é a produção excessiva de GH em crianças. Então, ao contrário, né, do nanismo hipofisário, a gente tem o gigantismo hipofisário, que é quando a produção de GH se dá desde a infância. E aí o que acontece? O indivíduo vai crescer de maneira proporcional, muito mais, né? Então a gente tem aqui uma figura, né, de um jogador de basquete, né, que tem essa disfunção do hormônio de crescimento, mostrando que ele é todo proporcional, né? O tamanho dele é proporcional, só que é muito maior, né, do que o tamanho, enfim, médio da população. Existem algumas causas diferentes, né, para essa produção excessiva de hormônio de crescimento na infância, né? Então, dependendo da causa, há uma intervenção diferente. Pode passar por uma cirurgia para remoção, quando é uma causa principalmente tumorigênica, de aumento, né, da número de células e da produção, né, do hormônio na adenipófise. Pode ser farmacológico, usando a octreotida,
e também a bromocriptina. A bromocriptina, que é esse agonista de receptor de dopamina, que vai inibir a liberação de prolactina, ela também inibe a produção de outros hormônios adenipofisários, incluindo o GH. Tá? Então, bromocriptina também é um fármaco usado no gigantismo. Na fisiologia eu trago para vocês, né, esse gigante famoso que foi Robert Pershing-Wadlow. Ele foi muito estudado, inclusive muito do que a gente sabe sobre o gigantismo e até do mecanismo de ação do hormônio de crescimento, a gente, né, aprendeu com os estudos que foram realizados com ele. Ele era muito gentil e, enfim, solícito, né? E tá aqui a foto dele, tem um museu dedicado a ele, se você colocar o nome dele na internet você vai encontrar, né? Várias informações sobre ele. Aqui está ele com 16 anos de idade, ao lado de um dos seus mentores. Então, veja o tamanho dele, mas é todo proporcional, né? Então, ele teve uma disfunção quando criança. Muito bem. Quando esse aumento do hormônio do crescimento acontece depois daquele estirão, ou seja, depois da fase de crescimento linear, vai comprometer o crescimento, principalmente dos tecidos moles, né? E uma das disfunções caracterizadas, né, nesse caso, é a acromegalia. É a produção excessiva de hormônio de crescimento quando se dá já em adultos, né? Então, o que vai crescer? Vai crescer nessas regiões mais articuladas. Então, aqui mostra, né, um indivíduo com acromegalia, orelhas, nariz, queixo, crescem bastante, né? Algumas porções nas mãos, quando as epífises não estão completamente formadas também, mas isso depende de qual é o momento na vida que isso acontece, tá? Mas principalmente no rosto isso é bem marcado, né? Tem não sei se ele ainda joga, mas tem um jogador de futebol aí de um time, se eu não me engano era o São Paulo, sei lá, que era um goleiro, que ele tem essa disfunção, acromegalia. Se alguém lembrar do nome dele, aí pode abrir o microfone e falar. Eu não sou muito de acompanhar futebol, mas já ouvi esses comentários, outros colegas trouxeram isso. Qual que é o tratamento da acromegalia? Bom, tem que reduzir essa produção de GH, né? Se é uma disfunção, né, por algum também, né, um aumento do número de células na adenohipófise, né, por exemplo, um tumor, cirurgia também é recomendado, né, a octreotida e a bromocriptina, igual no gigantismo, também vão suprimir a produção de GH, e tem um outro que é o pegvisonanto, que também pode suprimir a produção de GH pela adenohipófise. Então, aqui, a octreotida é um análogo da somatostatina, que é aquele inibidor, né, da produção de GH, é administrado na forma via subcutânea, ou pegvisonanto, que é um GH modificado, produzido pela técnica de DNA recombinante. Ele vai funcionar como antagonista no receptor de GH. Então, ele se liga ao receptor de GH, não deixa que o GH se ligue, e aí não tem a ação, né, característica do hormônio de crescimento. E é administrado via subcutânea. Então, na deficiência de GH, no resumão, né, se usa GH, somatotropina exógena ou a mecasermina, né, se é por conta do IGF. Né? Então, dependendo se é disfunção da produção do próprio GH, se usa somatotrofina. Se é do IGF, se usa a mecasermina. Tá? E aí, eles vão agir nos tecidos-alvo e
a deficiência vai ser reparada. Se é um excesso de hormônio de crescimento, se inibe a produção de hormônio de crescimento. De que jeito? Mimetizando a ação inibitória da dopamina pela bromocriptina, ou usando 2 outros grupos de fármacos, né, que é a octreotida ou pegvissomanto, que vão ora inibir via GH, ora IGF, inibindo as ações de GH. Muito bem. E com isso, a gente conclui a nossa aula de hoje. E eu vou interromper a gravação para abrir aqui também para uma troca, para tirar dúvidas, caso vocês tenham algo a perguntar.